Oi pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Na aula de hoje nós iremos falar sobre um textinho, nós iremos conversar sobre esse textinho que está aí no livro de vocês de português. Na verdade é um poema, tá bom? Então a gente vai fazer algumas interpretações e trabalhar compreensão, né? O que a gente entende sobre esse texto, tá? Então, eu vou pedir para que vocês abram o livro de português e acompanhem comigo a leitura, certo? Na página 18. Navegar na leitura. O poema a seguir foi escrito por Manuel Bandeira, um dos maiores nomes da poesia brasileira. O texto apresenta uma cena que até hoje se costuma ver. Vamos lembrar que devemos ficar atentos em todos os detalhes em texto e isso vai nos ajudar na compreensão e interpretação desse texto, tá bom? Leia o texto, leia o título do texto e observe as ilustrações. A que tipo de balões o poema está se referindo, né? Se refere. Então, mais uma vez eu repito, vamos ficar atentos aí ao tema do poema e também na ilustração, que é essa imagem que nós temos aí bem colorida, tá bom? Então, vamos iniciar a leitura. O título do poema é Balõezinhos. Na feira livre do Arrabaldezinho, que quer dizer, aí a gente vem para esse quadrinho onde tem algumas palavras aí ao lado dessa ilustração. Arrabalde, que foi essa palavra que eu disse que tem aí no texto, quer dizer parte de uma cidade afastada do centro. Então vamos já começando a entender. Uma feira livre do Arrabaldezinho, ou seja, um lugar afastado da cidade, um homem logais apregou balões de cor, o melhor divertimento para as crianças. Duas palavrinhas aí que a gente talvez não conheça. Logais apregou. Vamos entender o que é logais. Quer dizer uma pessoa que é falador e é bem eloquente. E apregoar, né? Anunciar em voz alta. Então, logais apregou, né? Então ele estava falando, né? Bem empolgado sobre os balões de cor, né? Em redor dele há um ajuntamento de meninos pobres, fitando com os olhos muito redondos os grandes balõezinhos muito redondos. No entanto, à feira burburinha vão chegando as burguesinhas pobres e as criadas e as criadas das burguesinhas ricas e mulheres do povo e as lavadeiras da redondeza. Nas bancas de peixe, nas barraquinhas de cereais, junto às cestas de hortaliças, o tostão é regateado com acrimonia. Mais três palavrinhas aí para a gente entender. Tostão quer dizer uma pequena soma de dinheiro e o regateado, que quer dizer, ou melhor, regatear, pedir um desconto no preço, né? Ou seja, ali a pessoa que está pechinchando, né? E acrimônia quer dizer grosseira, uma pessoa grossa, né? Que não mede as palavras quando está falando e é bem bravo, né? Os meninos pobres não veem as ervilhas tenras, os tomatinhos vermelhos, nem as frutas, nem nada. Sente-se bem que para eles ali na feira, os balãozinhos de cor são a única mercadoria útil e verdadeiramente indispensável. O vendedor infatigável apregoou o melhor divertimento para as crianças. E em torno do homem logais, os meninos pobres fazem um círculo inamovível de desejo e espanto. Inamovível, o que quer dizer? Que não é possível mover, certo? Então, o texto fala de quê? Será que a gente consegue compreender, né? Quem eram os personagens desse poema? A gente tem que ficar atentos a isso. Quem são os personagens do poema?
Continuando, né, que o meu vídeo aí ele foi pausado e o tempo só pode gravar até 5 minutos. Então vamos continuar, certo? Ler para compreender. Toda vez que tiver uma questão de compreensão, quer dizer que as respostas elas estão no texto. Quando é um assunto de interpretação, quer dizer que a gente vai ter que ir além do texto, ou seja, a gente tem que pensar bastante para a gente entender o texto e ir além dele, né, do que pode estar além da nossa compreensão e a gente poder responder, tá bom? E a primeira atividade que nós vamos resolver em sala, tá bom? É as perguntinhas de 1 a 6. Deixa eu ver aqui, tirar a dúvida. Exatamente. De 1 a 6 nós iremos responder e eu vou deixar uma atividade para casa, tá bom? Então vamos entender aí. A questão 1. Em que local da cidade acontece a feira livre descrita no poema? Olha aí, quer dizer que essa pergunta, a resposta, ela está no texto. Então, se for o caso, né, a gente vai ter que ler novamente, tá bom? Em qual lugar da cidade acontece a feira? Era onde? Era numa praça? Era no shopping? Era, sei lá, numa casa de alguém? Então, vamos ficar atentos que no texto está dizendo. Quais são os tipos de produtos mais importantes para a maioria das pessoas que vai à feira? Então, quais são, né? Aí vamos perguntar à mamãe, a papai, quais são os produtos que eles mais procuram quando vão à feira? Questão 3. Para as crianças, que tipo de produto de feira é mais importante? Então, você, criança, né? Qual é o produto que é mais importante para vocês, quando vocês acompanham seus pais, que para vocês são mais importantes? Escreve aí. Questão 4. Reescreva o verso abaixo, substituindo as palavras destacadas por outras do glossário que está na página anterior. Então, essas palavrinhas que eu expliquei, tá bom? A gente vai pegar o significado e trocar, tá bom? Utilizar uma outra palavra, ou seja, um outro sinônimo, que são palavras que são palavras diferentes, porém que têm o mesmo significado, tá? Dá mesmo sentido. O homem logais apregou balãozinhos de cor. Então, eu vou lá no significado, na página 10, página 18, e eu vou procurar logais, certo? Vou escrever a frase novamente. Um homem, quando chegar no logais, aí você vai lá nessa tabelinha, onde tem vários significados das palavras, e você vai trocar essa palavra, tá bom? Vai trocar a palavra logais e apregou. E vai terminar a frase com balãozinhos de cor. E aí a gente vai entender e identificar que a palavra, a frase, ela vai ficar com outro significado, porém a compreensão é a mesma, tá bom? Releia o seguinte trecho do poema. E em torno do homem logais, os meninos pobres fazem um círculo inamovível de desejo e espanto. Os meninos podiam comprar aquilo que eles mais queriam da feira. Ou melhor, os meninos eles podiam comprar aquilo que eles mais queriam da feira? E aí, será que eles conseguiram comprar? Será que realmente eles queriam comprar? Que no caso era o quê? Os balãozinhos, né? Explique sua resposta. Aí eu quero ouvir, né, a opinião de vocês sobre o texto e sobre esse trechinho aí, tá, do poema. De que jeito? Agora eu estou na página seguinte, página 20, tá? De que jeito o vendedor de balãozinhos anunciava sua mercadoria? Então, como é que ele falava, né? O que ele fazia para vender aí as suas mercadorias? Coloca aí sua resposta e justifica. O que o vendedor falava correspondia à realidade? Será que as palavras dele eram realmente verdadeiras? Aí a gente vai ter que explicar. Questão 6. Responda ao que se pede. Né? O poema começa falando das crianças encantadas com os balãozinhos. Ele termina de forma diferente? E aí, termina de forma diferente? Explique. Letra B. Pelo que podemos perceber no poema, as crianças pobres compravam os balãozinhos, ficaram só desejando poder comprar os balãozinhos? E aí? Responde e marca a opção correta, tá?
Letra C, né? Você acha que a situação vivida pelos meninos pobres da feira acontece com muitas crianças em nosso país? Então, será que essa situação que as crianças aí do texto falavam, né, que eles estavam aí querendo comprar, né? Será que hoje em dia acontece assim, né? Então, vamos comentar isso aí ainda na nossa aula, tá? E para casa, eu gostaria de que vocês respondessem aí a página 7, ou melhor, a questão 7 e a questão 8, tá? E que no caso inicia na página 20 e vai até a página 21. Vamos entender. Leia os trechos abaixo, prestando atenção nas palavras em destaque que foram usadas na construção do poema. Então, a gente sabe que para construir um poema, existem algumas rimas, né? Então, tem palavras-chave aí que dá todo sentido ao poema. Vamos ver. Em redor dele. Vamos observar aí essas imagens, né? Redor, olhos redondos, balãozinhos redondos, redondeza, as ervilhas, né? Tomatinhos e círculo. São palavras que estão em destaque aí nesses quadradinhos. Letra A. Observe a representação das figuras geométricas a seguir. Aí nós temos uma figura, né, o quadrado, na figura 1, e na figura 2 a gente tem um círculo, tá bom? Qual é a figura geométrica que melhor representa os elementos do poema destacado nos textos, ou melhor, nos trechos, né? Em relação aqui, ó, as palavras que dá mais destaque, nós temos aí redor, olhos redondos, né, balãozinhos redondos, redondeza, enfim. Qual é a figura que mais representa essas palavras que estão em destaque? Tá bom? É a figura 1? É a figura 2? Observa direitinho e responde. O poema revela o clima de envolvimento dos meninos com relação aos balãozinhos. Qual das figuras geométricas anteriores, que no caso é a figura 1 e figura 2, o quadrado e o círculo, o rosa e o azul, combina mais com a ação de envolver, né? O envolvimento, o clima, qual dessas figuras aí ela tem mais a ver com a história do poema, tá? Justifica aí tua resposta. É respostas pessoal, tá? Gente, no caso aí vai da interpretação de vocês. Questão 8, para a gente finalizar, tá? Sobre essa explicação e compreensão do texto. Interpretação e compreensão. Observe abaixo um quadro comparativo entre os textos. Menino Sinho, que no caso foi um textinho da página 10, certo? O textinho trabalhado na última aula de português que vocês tiveram com outra professora, certo? E balõezinhos, né? E complete-o com as informações que faltam. Então, aqui, esse quadro comparativo, ele está incompleto, tá? E a gente vai completar ele. O local onde os fatos ocorrem. Nesse caso aí, do Menino Sinho, que é o texto anterior, que está na página 10. Então, para você descobrir o local onde isso acontecia, você tem que ler o texto para entender, tá? Os balõezinhos, né? Observa aqui. O local onde acontecia era na Feira Livre do Arrabaldezinho, certo? Que quer dizer um lugar afastado da cidade, tá? Quem frequentava a feira? Isso, no caso, você vai preencher primeiro o Menino Sinho, né? Quem é que frequentava a feira aí na história do O Menino Sinho? A gente sabe que nos balãozinhos quem frequentavam eram os meninos pobres, tá? Sons da feira. No caso aí, o Menino Sinho, ele diz que os pregões dos vendedores, a música dos artistas populares e a que vinha dos alto-falantes. Então, quais eram os sons que apresentavam aí na feira? Né? Será que era o vendedor? Será que eram as crianças? Então, vamos observar. A fala de um vendedor. Então, você vai lá no texto e vai copiar uma frase aqui dos dois, tá? O Menino Sinho e os balãozinhos. Para casa fica essas duas atividades, página 20 e a página 21. E na próxima aula a gente vai corrigir essas duas atividades, tá bom? Fico aguardando vocês e para qualquer dúvida, só falar comigo. Qualquer coisa pode falar no privado ou até mesmo no grupo, que eu vejo todas elas, tá bom?